bem-vindos a mais um MarinaCast. E o episódio de hoje será a respeito de qual a caixa que você se encaixa. Mas como assim a caixa que eu me encaixo? Sim. Qual o tamanho da caixa que você vem se encaixando para se adequar ao que os outros esperam de você? Isso é um assunto que dá pano para manga, não é mesmo? Porque na sociedade que estamos atualmente, a gente tem que se adequar de todas as formas, aparar diversas arestas para caber no conceito de certo e errado, no que o outro considera dentro dos padrões para aquele público específico. A pergunta é a seguinte: quais as arestas que eu venho aparando para me encaixar nos padrões da sociedade e que os outros esperam que eu seja para agradar o externo? Pois é. E eu fico pensando a respeito disso porque eu sou um exemplo muito simples disso tudo. Uma pergunta muito prática a respeito deste assunto, por exemplo, e que eu gosto bastante, é a seguinte: o que você quer ser quando você crescer? E aí a gente tem diversas pessoas que têm de fato um norte, né, um foco. Eu quero ser médico. E essa pessoa vai ser médico pro resto da vida e ela vai ser feliz. Mas o que isso tem a ver com caber em caixas, né? E eu te digo, a resposta é a seguinte: a gente fica muito preocupado em agradar o externo, né? Então, por exemplo, eu ficava pensando, nossa, eu tenho que agradar os meus pais. Eu tenho que escolher uma profissão que vá agradar os meus pais. Isso não era cobrado externamente, eu tô dizendo o que eu sentia. Aí eu ficava pensando, o que vai me dar dinheiro, o que os outros estão fazendo, o que não sei o que lá. E aí a gente tá sempre comparando com o externo. E eu nunca aprendi de fato a olhar para dentro, o que aqui dentro estava querendo. Então, para quem me conhece, e eu já expus isso aqui, que eu fiz diversas coisas ao longo da minha vida para tentar me achar. E aí, hoje eu tive uma clareza muito grande. Existe uma coisa chamada multipotencial. Multipotencial é uma pessoa que ela não necessariamente precisa estar atrelada a um único potencial, um único propósito, entende? Então significa que você pode fazer diversas coisas ao longo da sua vida e que você não precisa necessariamente estar preso a uma só coisa. Porque o que a sociedade traz, e eu sinto muito isso, essa coisa de essa cobrança, né? Vamos conversar sobre cobrança. Qual a cobrança da sociedade? De que você deve escolher uma profissão, de que você deve se formar, você tem que ter uma formação, né? Uma faculdade. Hoje nem tanto, né? Depende das pessoas que a gente conversa, mas que você tem que ter uma profissão estável, que vá te dar dinheiro e que aquilo seja considerado pela sociedade algo importante. E algo importante aos olhos de quem? Aos olhos de quem considera importante. No caso, de novo, estamos falando de caixinhas. De caixinhas para quem? Ok? Então, a minha caixinha... Na verdade, eu não tenho uma caixinha, eu tenho várias caixinhas. E a realidade é que eu sou uma pessoa multipotencial, porque eu gosto de fazer várias coisas. Eu encontro a satisfação falando sobre diversos assuntos. Eu encontro a satisfação pessoal fazendo diversas coisas. E tem muita gente que julga isso, essa atitude. E eu acredito... Quem aqui talvez se identifique, talvez, tem muita gente que deixa de achar o seu multipotencial por conta disso. Porque tá preocupado com o que o outro vai achar, com o que o outro vai considerar importante. Porque aos olhos da sociedade, o que eu gosto de fazer não é importante. Porque aos olhos da sociedade, o que eu escolheria para mim, o que eu escolheria para mim,
não é algo considerado uma carreira de sucesso. Já parou para pensar quantas pessoas não fazem o que gostam porque querem se encaixar na caixinha que a sociedade manda ela se encaixar? Você sabe que a partir do momento que eu parei de me encaixar em caixinhas, minha vida se tornou tão mais feliz, gente, porque a verdade é que eu apertei um botão, eu apertei esse botão, esse botão, inclusive, eu tenho apertado ele ultimamente também, porque até quando eu comecei a aparecer aqui, eu entrei num conflito interno, porque é assim, eu não sei, vocês devem ter pego essa minha parte de conflito assim e tal. Porque qual é o conflito? O conflito é que eu tenho homens e mulheres no meu Instagram, os quais me seguem. E aí, a sociedade digital diz que a gente tem que criar um avatar e que a gente tem que falar com esse avatar e que a gente tem que se posicionar de certa forma para você atingir esse avatar e que a gente você tem que fazer tal coisa se você quiser tal coisa. E aí o tem que faz você entrar em caixas. Gente, o que eu tô falando assim, claro que a gente tem que ter uma meta estabelecida, um objetivo estabelecido, entenda, não é isso que eu tô falando, não é, você não quer ter meta estabelecida, eu quero. O que eu tô dizendo é que quando você começa a se limitar, você tira o seu potencial máximo. Porque você tem que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, no começo eu achei que eu tinha que falar só com mulheres. Aí depois, o povo começou a falar, não, você tem que falar com homens, porque seu público é masculino, porque seu público reage. Aí eu, não, tá. Aí eu, não, vou falar sobre tal coisa. Aí vou falar sobre tal coisa. Gente, pelo amor de Deus, eu vou falar sobre o que meu coração falar que eu tenho que falar. Entende? Eu vou trazer aqui assuntos que abordem o que eu sentir que eu tenho que falar. Porque senão vai ficar uma coisa muito mecânica. Gente, é assim, quem se identificar com o que eu trago aqui, vai ficar. Quem falar, Marina viaja demais, fala sobre muitos assuntos, não vai ficar. E tá tudo bem. E aí, o tá tudo bem que você tem que entender que é trazer isso pra tua vida. Porque o que o outro pensa a respeito de você é o outro. Não se trata de você, se trata do outro. É o que o outro tem que resolver com ele, não é você. O problema aqui é você olhar pra você e entender o que você quer. Entender que você pode querer várias coisas e tá tudo bem, porque você pode ser uma pessoa multipotencial. Mas às vezes você tá limitada em uma caixinha em que você tá assim, ó, tentando se encaixar na caixinha. Eu tô aqui, ó, dentro da internet, tentando me encaixar e eu não consigo trazer o meu potencial máximo pra fora, porque eu tô querendo caber na caixa dos outros. Eu entro no ponto do seguinte, eu falo muito aqui sobre os sonhos, viver seu propósito, né? E tem muita gente que vive da seguinte forma, a gente aqui na sociedade tem a caixinha do você primeiro tem que construir a sua vida, primeiro você tem que ficar rico, e aí você constrói todo o seu patrimônio para depois você aproveitar. E aí a pessoa vai viver uma vida na qual ela não é 100% plena, feliz. Ela vive amassada numa caixinha a qual ela não viveu o potencial máximo dela, ela não trouxe a felicidade máxima dela, porque a sociedade diz que ela tem que primeiro construir tudo para depois usufruir. E aí eu te falo, e se não chegar no depois? Se você trabalhar a vida inteira para chegar no ponto em que você morre antes de usufruir, ou você ficar paraplégico, tetraplégico,
ou tem um acidente, sei lá. Ah, nossa, Marina, que desgraça. Não, eu tô falando que sei lá, pode acontecer diversas coisas. Você pode chegar lá na frente e não ter saúde para usufruir de tudo que você construiu. E aí, assim, por que não você construir tudo isso, ser rico e tudo, mas sendo feliz? Qual a dificuldade que a gente tem de acreditar de fato que eu viver do que eu amo, do meu potencial máximo, não é capaz de trazer o que eu sonho para minha vida? De financeiro, eu tô dizendo. Por quê? E eu te respondo. Tudo vem por conta da crença. Porque a sociedade trouxe isso para nós, né? De que uma profissão é melhor do que a outra, do que você tem que ter uma faculdade, porque você isso e você aquilo, e as crenças se formam e você enxerga o mundo a respeito de como ele é, de qual a possibilidade financeira que você pode atingir com esse trabalho ou com aquele trabalho. E aí você cria a sua realidade a partir do que você acredita. E aí você vive cabendo em caixinhas ou não cabendo em caixinhas, e aí você vive pensando em como poderia ser a sua vida se você tivesse feito, ou você vive uma vida no automático. E essa hora que surgem as doenças chamadas depressão, ansiedade, porque você tá ruim demais viver no presente, sabe? Então, a gente tá preocupado demais pensando em, puxa, meu futuro, viver de futuro é ansiedade. Você fica pensando no futuro, ou quem vive de passado é a depressão. Você pensa em tudo que passou e aí você não consegue viver o presente. E aí entram os vícios, porque você não quer viver a realidade. E aí, quais são os vícios que você tem hoje? Você fuma, você bebe, você usa droga, você joga videogame demais, você trabalha demais, você é workaholic, Quais são os seus vícios? Para pra pensar, porque às vezes você acha que você não é viciado em nada, e a realidade é que às vezes você é viciado porque você não quer viver a sua realidade. Pergunta que não quer calar. Por que você não quer viver a sua realidade, meu amor? Por que você não quer viver a sua realidade? Talvez porque você não está satisfeito com a sua vida. Talvez porque o seu coração anseia por algo que você não vive. Porque a realidade que você vive para você não é a realidade que você gostaria de viver. E aí é começar a se perguntar qual a realidade eu gostaria de viver para mim. O que é que seria uma caixinha que eu caberia e que para mim faria todo sentido e que foda-se todo o resto, o que os outros pensam. Entende? Eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber o que eu sinto. O que você pensa é problema seu, eu quero saber o que para mim é bom. E aí a gente cria a nossa realidade a partir disso e começa a viver uma vida mágica, gente. Uma vida maravilhosa, uma vida feliz, abundante, com prosperidade financeira e com tudo. Por que não? A hora que todo mundo já sabe, ou que ninguém sabe, ou que eu sei, que eu te digo o seguinte: como, Marina, como eu vou descobrir isso? Mas como é que eu faço as perguntas certas, não é mesmo? Olha, MarinaCast não está aqui somente para te trazer confusão mental, não é mesmo? MarinaCast está aqui também para te trazer informação e dizer que... Prazer, tudo bem? Sou mentora, posso te ajudar nisso. Gente, eu sei que eu falo isso todo dia, mas é real. É a realidade. A gente precisa de pessoas. E não precisa ser eu. Você vai buscar o profissional que você quiser, tá bom? Não precisa ser a Marina. Mas busquem profissionais que vão te fazer ajudar. Na verdade, não é induzir você, tá? É fazer as perguntas necessárias para que você consiga enxergar isso. Consiga enxergar isso dentro de você. Entende? É isso. Depois disso tudo, eu acho que eu poderia ser professora de filosofia Ai, como é que é o nome da faculdade lá? Que, nossa senhora, é uma filosofada aqui que eu vou falar que às vezes eu me perco nas minhas filosofias aqui, que senhor da glória. Mas é real.
São questões que a gente deve olhar. E aí eu encerro o MarinaCast de hoje te convidando a sair das caixinhas que a sociedade impõe. Saia dessas raias, dessas caixas, entendeu? Sai da caixa, vai expandir. Você é multipotencial, então vai ser multipotencial. Se você tá feliz na profissão, você se acha que você tá feliz, que você vive o seu propósito, que você vive plenamente feliz, então, maravilha, essa conversa não é com você. Agora, se você vive na profissão, que você tá lá só pra ganhar dinheiro, porque alguém falou que você tinha que viver, que seu pai e sua mãe, então essa conversa é com você. Encerrei hoje aqui, por aqui. Agora sim, um beijo.